Boa Certo. tarde. A gente está aqui para a defesa da dissertação de mestrado de Ivanildo Pereira Gomes Neto. O título do trabalho é um instrumento de inspeção da aderência de soluções IoT à LGPD. A banca de avaliação do trabalho dele é composta pelo membro externo, professor Luiz Jorge Henrique Ribeiro Cabreiros, da Universidade Federal do Maranhão, o professor Sérgio Castelo Branco Soares, que é orientador do trabalho, e por mim, que é o Santos da Gama, que sou o presidente da banca, membro interno. E, então, Ivanildo, você tem 50 minutos como limite aí de tempo para apresentação, para em seguida a gente iniciar a arguição com os questionamentos aí ao autor aí do trabalho. Certo, boa tarde, pessoal. Quero primeiramente agradecer o convite da banca de ter aceitado participar. Agradecer aos orientadores, Sérgio e Valdemar Neto. Então, vou dar início. O tema dessa pesquisa é o instrumento de expansão da aderência de soluções IoT à LGPD. Para contextualizar, o que é a internet das coisas? Bem, são objetos físicos que conseguem interagir entre eles através da internet. Cada um possui um software e conseguem se comunicarem, causando assim a facilidade na vida das pessoas. E temos várias aplicações, tanto em cidades inteligentes, na saúde pessoal, em diversas áreas da sociedade. Escolhi uma dessas áreas para especificar um pouco melhor, como nas casas inteligentes, onde os equipamentos IoT podem ajudar de diversas formas. Um exemplo seria uma pessoa estar viajando e esqueceu o ar-condicionado ligado, ou até, quem sabe, a tomada do ferro de engomar, e com isso pode controlar, desligar do seu smartphone, além de fazer toda a segurança através do seu próprio celular. E esses equipamentos possuem problemas de segurança. São diversos problemas de segurança por eles, e eles são bem importantes porque eles tratam diversas informações pessoais. E além de possuírem os mesmos problemas que já possuem a internet, ainda possui os problemas específicos de IoT. Também tem alguns desafios, como a questão da segurança pela questão das diversas diferenças estrutural. Como pode ver na imagem, tem alguns exemplos de vários equipos ou vários objetos, e esses objetos, cada um tem uma estrutura diferente, que também existe um método de proteção diferente. E também existe um grande desafio dos dispositivos restritos, que são aqueles dispositivos que possuem pouco poder de processamento, que às vezes não é capaz de utilizar, de processar alguns protocolos como COAP, como o TCP/IP. E um exemplo para a gente entender como o grau de importância de se um equipamento desse for invadido, um exemplo é esse aparelho que mede em tempo real e aplica insulina. Se por acaso for invadido e alterar essa taxa de insulina, é capaz de chegar até a colocar em óbito a vida do paciente. E com o tempo existem leis de proteção de dados. Com ela também existe a Lei Geral de Proteção de Dados, a lei brasileira. Que essa lei brasileira, através de suas regulamentações, ela impõe regras para o tratamento de dados pessoais, podendo ser de pessoa física ou pessoa jurídica, abrangendo tanto as instituições públicas como privadas. Existe também a Regulamentação Geral de Proteção de Dados, que é um dos regulamentos de proteção de dados mais rigoroso em relação às leis da União Europeia. Mas por que vamos falar dela aqui? A LGPD ela é bem recente e ela foi baseada na GDPR. Com isso, utilizamos a GDPR também como base, tanto por esses motivos como pelas semelhanças entre elas. E falando um pouco sobre o marco histórico dessas leis, pelo menos desde 1970 existem leis de proteção de dados, mas com o tamanho dos tratamentos de dados que vem acontecendo, algumas leis começaram a ficar inadequadas a esse novo contexto. Mas iremos só se preocupar
iremos abordar aqui apenas essas leis modernas, onde em 2012 teve o surgimento da GDPR, ela foi aprovada em 2016 e entrou em vigor em 2018. E a LGPD foi aprovada em 2018, entrando em vigor em 2020. E essas duas leis, ela faz parte de um conjunto de 120 países que desenvolveram leis de proteção de dados. E uma relação entre a LGPD e a IoT. Bem, a LGPD ela não possui definições técnicas. Um exemplo, ela não especifica como temos que realizar a proteção dos dispositivos com esse protocolo. Não é assim. Ela está mais relacionada no geral, mas ela fala sobre boas práticas de segurança. Que essas boas práticas de segurança antes eram uma recomendação, mas hoje em dia é obrigatório utilizar essas boas práticas de segurança. Então, fica a responsabilidade do controlador criar essas boas práticas de segurança, podendo criar as normas de segurança, desenvolver os padrões técnicos, criar métodos educativos para os seus funcionários, criar métodos de supervisão de tratamento de dados, e demais situações que fica a responsabilidade do controlador. O objetivo da nossa pesquisa está: o nosso objeto de estudo é projetos que envolvam dispositivos IoT. O propósito, auxiliar a verificação de conformidade, com foco à Lei Geral de Proteção de Dados e o stakeholder, as empresas. Através dos nossos objetivos, chegamos a essas questões de pesquisas. Como propor um mecanismo de expansão de soluções computacionais específicas de IoT frente à LGPD? A solução proposta de expansão é útil para a avaliação de soluções computacionais específicas de IoT frente à LGPD, e a solução proposta ajuda na identificação de problemas em relação a soluções computacionais específicas de IoT frente à LGPD. E fala um pouco sobre o nosso planejamento de estudo. Está definido em 4 etapas. A primeira etapa foi um estudo exploratório, onde realizamos uma busca para definir a pesquisa, falar sobre nossas parcerias. Em seguida, tivemos o planejamento da pesquisa. Essa parte fizemos a definição mais objetiva das nossas questões de pesquisa, objetivos. Temos a parte da metodologia da elaboração do mecanismo de expansão, que é onde vai ser explicado como foi desenvolvido, e a avaliação, que vai ser demonstrado onde foi avaliado. E, para especificar mais um pouco, começamos fazendo um estudo exploratório, começamos com uma busca pela definição da pesquisa, né? Procurando artigos que abordassem métodos utilizados por empresas para verificar a conformidade da LGPD, artigos que abordassem métodos para a proteção dos dispositivos. Começamos utilizando mais de 3 passes, I3E, ACM e no Google Scholar. Quando já estávamos identificando o que, de fato, iríamos estar pesquisando, já tínhamos um conhecimento aprofundado dessa área, entramos em contato com um instituto privado ligado à inovação industrial, onde realizamos reuniões com eles para identificar quais problemas eles possuíam em relação à temática. Foi quando eles falaram sobre as limitações deles em encontrar métodos de proteção dos dispositivos IoT, também relataram sobre dificuldades em deixar a empresa em conformidade com a LGPD, e com isso continuamos no nosso estudo exploratório e encontramos um artigo de Mendes. Esse artigo são dos pesquisadores da UFMA. Então, nesse artigo, eles tinham criado um checklist que verificava a adequação dos sistemas do software em relação à LGPD. E achamos muito interessante, e entramos em contato com os autores, e eles explicaram sobre que estavam criando a segunda versão, e explicamos nossa pesquisa também, alinhamos as 2 pesquisas e fizemos mais uma parceria. Em seguida, nessa parceria, eles disponibilizaram para a gente a revisão sistemática da literatura que eles tinham feito para conseguir elaborar o checklist de expansão que eles tinham, que foi falado agora. Com isso, essa
essa revisão sistemática da literatura deles tiveram como objetivo identificar atributos de qualidade, requisitos e a identificação de métodos para avaliação de aderência dos sistemas computacionais em relação à LGPD. Com isso, realizamos um update dessa revisão. Então, o nosso objetivo seria acrescentar para essa revisão uma forma de identificar, tivemos a forma de procuramos identificar artigos de segurança dos dispositivos IoT em relação às leis de proteção de dados. E para fazer essa avaliação, a gente tomou como base foram adotados como base, né, os guias de Kitterham e Nepomuceno, onde a primeira fase seria a identificação dos artigos. Então, identificamos na ACM e I3E, utilizando essa string aqui, a data de busca 2018 a 2021, e de início tivemos um retorno na I3E 55 artigos e na ACM 34 artigos. E utilizamos os critérios de inclusão. Artigos completos disponíveis nas bases, artigos que tratavam de proteção de dados em dispositivos IoT, artigos que relacionavam IoT e LGPD ou GDPR, e tivemos os critérios de exclusão, que excluímos artigos duplicados, artigos resumidos ou sem revisão por pares, artigos não escritos em português ou inglês, mas na prática excluímos apenas artigos duplicados. E resultou em 6 artigos. Com isso, realizamos uma técnica chamada Snowballing. Essa técnica tem o objetivo de encontrar artigos através das referências de um outro artigo que está sendo analisado. Então, pegamos esses artigos, analisamos as referências deles, cancelamos os artigos de referência que não tinham relação com essa temática. Em seguida, lemos todos os outros artigos e, no final, resultou em 8 artigos. E, com isso, vem a parte do método de elaboração do mecanismo de pensão. Então, vamos falar sobre a fase da análise dos artigos selecionados. Utilizamos técnicas baseadas no procedimento metodológico da teoria fundamentada dos dados. A teoria fundamentada dos dados tem o objetivo de criar uma teoria a partir dos dados coletados e analisados sistematicamente. E o processo central é a codificação, que diz respeito ao processo de analisar os dados. E esse processo de codificação, ele seguiu somente o processo de codificação aberta. E a codificação aberta, ela envolve etiquetar qualquer unidade de dados que possa ser relevante para o estudo. Então, mas vamos entender isso no nosso contexto. Primeiramente, tinha a parte dos artigos. Então, esses artigos, identificamos os atributos desses artigos, né, as descrições deles, e extraímos esses atributos. Em seguida, categorizamos e modificamos em formato de itens, em formato de perguntas que tem o objetivo de identificar um certo defeito. E a mesma coisa foi feita para a recomendação, seguiu o mesmo processo, onde os itens, que no caso têm o objetivo de encontrar o problema, as recomendações têm um objetivo de apresentar uma possível solução ou um caminho para chegar a uma possível solução. E agora vai ser apresentado os mecanismos de verificação de adequação à LGPD. Ser explicado as versões. Da primeira versão, que eu relatei agora, que foi quando encontramos o artigo de Mendes, que ele desenvolveu a primeira versão do checklist com o objetivo de avaliar os sistemas de software se estão em conformidade com a LGPD. Esse primeiro checklist dele possui 52 itens categorizados em 5 partes: na transparência, segurança, consentimento, responsabilidade e direito dos titulares. Essa é a primeira visão do checklist de Mendes, a primeira versão, onde a primeira coluna é a categoria, a segunda são os itens, né, em formato de perguntas, e as últimas 3 foi de onde ele tirou os itens, né, de como foi qual foi a fonte. A primeira coluna, que tem lei, quer dizer que ele tirou da própria lei, da própria LGPD. E as 2 outras, a LGPD foi artigos que estavam baseados, artigos que têm relação com a LGPD, tinha descrições sobre a lei, e a terceira coluna, artigos que tinham relação através da GDPR.
E teve a versão extensiva do checklist. Essa segunda versão foi a que eu acabei de falar agora há pouco, que foi a versão que eles estavam desenvolvendo, e quando fizemos essa parceria, colaboramos para essa segunda versão e a gente conseguir estender a versão extensível específica para IoT. Então, essa segunda versão do checklist, ela possui 47 itens obrigatórios exigidos pela LGPD e 9 itens não obrigatórios. E essa versão ela vai ser encontrada no artigo de Mendes, na dissertação de mestrado dele. E, em seguida, realizamos a extensão do checklist para avaliação dos projetos IoT. Essa parte contém 27 itens extras, onde foi categorizado em 4 categorias. As 2 primeiras foram retiradas da segunda versão, a que eu mostrei agora, e as 2 de baixo adicionamos. Então, a segurança de dados são as medidas de proteção que a organização, que a empresa deve possuir para proteger os dados pessoais. A responsabilidade do controlador são os métodos que o controlador de dados deve possuir para comprovar a aderência e aos fundamentos do princípio da lei. A segurança de dados está relacionada à parte física do dispositivo, levando em consideração as funcionalidades, proteção contra o acesso físico e condições ambientais, e o acesso ao dispositivo está relacionado ao controle de acesso ao dispositivo. E, em seguida, tem mostrando a estrutura. A estrutura dele seguiu a mesma estrutura da segunda versão, porque eles foram aplicados em conjunto, onde possui o código, o item, que foi explicado agora, as respostas. Os inspetores eles poderiam colocar entre sim, para significar que estava aderente, não, para mostrar que não estava aderente, e o não se aplica se não estivesse no contexto da empresa. O grau de severidade é atribuído apenas para quando existe um defeito. Com isso, é possível colocar entre leve, grave e catastrófico. Essa pode ser um grau de importância atribuído a quem atribui isso é os próprios avaliadores, que nesse caso é como se pode ser representado como um grau de importância para esses avaliadores, inspetores, né, identificar para poder resolver. E os comentários são comentários abertos para os inspetores, no caso, depois quiserem voltar para analisar, ou outros inspetores identificar. Então, ficou algo aberto, não foi obrigatório o uso dos comentários, e ao lado as recomendações. E, em seguida, também teve um gráfico de progresso, que, como foi falado, também seguiu a mesma estrutura da segunda versão, onde essa barra de progresso, ela tem o intuito de ir mostrando, enquanto o inspetor vai avaliando, vai mostrando a barra de progresso, para até que ele finaliza quando chegar aos 100%. Então, tem aqui aí vai no final, fica mostrando um gráfico, né? Onde tem a taxa de adequação, taxa de defeito, mas vale lembrar que esse não é a taxa de adequação final, porque como se tiver um item que não se aplica, ele entra na contagem. Então, não tem como relacionar a taxa de adequação durante o processo, só no final. Em seguida, como foi explicado, para diferenciar da segunda versão para a versão extensível, que podem trabalhar em conjunto, utilizamos uma cor roxa para diferenciar e ficar mais fácil o avaliador conseguir realizar a inspeção. Bem, como foi feita a criação dos itens e recomendações. Eu tinha mostrado como foi a metodologia e explicando um pouco agora na prática. Como foi falado, primeiro tem um artigo, como esse artigo aqui, que ele é um artigo que relaciona a LGPD com a IoT. Então, identificamos os atributos, as descrições deles e uma possível solução. Então,
Identificamos aqui esse artigo relacionava sobre dispositivos com pouco processamento em situações que eles não poderiam utilizar alguns protocolos para realizar o tratamento dos dados, e ele também demonstrava uma solução, né, que era a utilização de gateways para colocar na rede, e a rede em si conseguir realizar esse tratamento. Então, esse foi retirado e virou o item. Com essa parte, deixamos como recomendação e categorizamos na parte de segurança de dados. E esse processo, ele equivaleu para todos os outros itens. Utilizamos esse processo, a cada artigo identificávamos, a cada item foi identificado de algum artigo e ao lado a sua recomendação. Em seguida, realizamos primeiro, eu vou falar sobre a metodologia de avaliação, que foi dividido em 6 partes, né, no piloto, seleção dos participantes, aplicação do mecanismo de expensão, questionário pós-expensão, coleta dos dados de expensão e metodologia do focus group. E essa avaliação que fizemos, também fizemos juntos com a avaliação da segunda versão, que foi mostrado, né, juntamente com o trabalho de Mendes. Mas esse trabalho aqui só vai mostrar a parte específica de IoT e a parte geral vai estar no trabalho de Mendes. Então, primeiramente, realizamos um piloto. O piloto aconteceu com 2 desenvolvedores de software experientes, né, com conhecimento em LGPD e IoT, onde eles responderam o guia de procedimento, o termo de consentimento, questionário de caracterização, questionário de pós-expensão, treinamento, o mecanismo de expensão e a louça digital interativa. Através do piloto, conseguimos identificar alguns defeitos que não tínhamos identificado antes. Isso foi muito satisfatório para, quando chegarmos, a gente não ter cometido esse erro na hora da expensão, na hora do estudo, né, com a empresa, de fato. E alguns participantes identificaram até alguns erros em itens e todos foram consertados. E, em seguida, teve a seleção dos participantes. Bem, os participantes foram funcionários de um instituto de inovação privado, a ligação à inovação industrial. Para selecionar os participantes, entramos em contato com o coordenador, realizamos uma reunião com ele e apresentamos para eles os perfis adequados para essa pesquisa, que o perfil seria profissional com conhecimento técnico, sendo em arquitetura utilizada, decisões de projeto, padrões implementados, infraestrutura TI, entre outros, né, sobre a solução a ser avaliada, ou possuir conhecimento técnico sobre os dispositivos IoT utilizados na empresa. Em seguida, todos os participantes receberam um termo de consentimento, onde eles tiveram que assinar, e no termo de consentimento explicava que todos os dados eram apenas para fins de pesquisa, o questionário de caracterização, que pegava todos os dados do participante, os dados profissionais, e entregamos também o material de estudo. Temos aqui embaixo o cronograma de quando o estudo foi realizado, e teve o questionário de pós-expensão. Esse questionário de pós-expensão teve o objetivo de responder 2 das questões de pesquisa, a questão 2 e a questão 3, que em breve vai ser demonstrado. E em termos de facilidade de uso percebida, a facilidade de uso percebida está relacionada ao grau de compreensão em utilizar uma ferramenta tecnológica, a utilidade percebida, que é o quanto uma pessoa acredita que a ferramenta tecnológica é capaz de ajudar no desempenho do seu trabalho, e a intenção de uso, que está relacionada à pretensão de uma pessoa perante essa ferramenta. Qual a intenção dela, se ela pretende utilizar, se ela pretende indicar para outras pessoas. Em seguida, tivemos a coleta dos dados da expensão. Realizamos a análise dos defeitos encontrados pelos participantes. Então, cada participante ele respondeu em um Excel diferente, né, com o checklist, e pegamos todas as respostas e colocamos em uma única planilha para fazer análise
das respostas deles e dessa discriminação de defeito, né? Que a discriminação, para acontecer, no caso, a discriminação de defeito, que a discriminação de defeito, ela serve para identificar se aconteceu discrepância, se a discrepância, no caso, vai ser um defeito ou é um falso positivo. Mas o que é a discrepância? É quando ocorre uma diferença, onde, como um exemplo aqui, o S17, um inspetor disse que tinha defeito e dois disse que não tinha. Então, aconteceu uma discrepância. Então, marcamos uma reunião com os participantes para identificar se cada item desse realmente seria um falso positivo ou se realmente seria um defeito, de acordo com as discrepâncias que ocorreu aqui. E, em seguida, utilizamos o Focus Groups. Esse foco grupal, tem o objetivo, né, na verdade, é um método que é muito utilizado nas empresas. Ele tem o objetivo de ocasionar a interação entre os participantes para uma discussão. Então, tivemos como intuito também, né, tem como intuito extrair dos participantes informações detalhadas. E por que utilizamos o Focus Group? Porque, pelo fato da gente ter tido acesso a todos os participantes, a empresa ter fornecido uma carga horária para os participantes poderem participar da pesquisa. E seguindo, utilizamos uma ferramenta Jamboard. Essa ferramenta ajudou no Focus Group. Ela é uma ferramenta interativa, onde cada participante recebia teve um ticket desse, e eles poderiam, nesses post-its, no caso, eles poderiam responder, a cada pergunta eles respondiam nesses quadradinhos, nos tickets, e depois disso, tínhamos na regra a forma de interação, né? Que se um cartão apresentar algo que ele também identificou, ele colocasse próximo do outro cartão, para mostrar a concordância e também para ter uma discussão sobre isso. Então, essa foi uma das metodologias usadas. E para a execução, né, do Focus Groups, a gente seguiu 4 princípios associados, que seria o tempo, que no caso, alguns autores relatam que para não causar um desgaste mental, o ideal é não passar de 2 horas. Então, fomos bem objetivos em relação às perguntas e utilizamos no ambiente o Google Meet, primeiramente pela familiaridade que a gente já tem, né, com essa ferramenta, e porque, como muitos trabalhadores estão em home office, questão da pandemia, tivemos que fazer online. Realizamos gravação com o objetivo de documentar e poder transcrever as respostas deles. E a quarta foi a equipe. A equipe possui um coordenador e um observador. O coordenador e o observador, eles precisam ter uma boa comunicação com os participantes, demonstrando total domínio dos objetos do estudo, e não podem permitir que a discussão saia do contexto do estudo. Como a gente não tinha esse domínio por não conhecer, nunca ter feito essa metodologia, então, fizemos reuniões com pesquisadores experientes e também realizamos leitura de artigo e ficamos fazendo nossos testes através das aplicações piloto, para conseguirmos ter esses domínios para conseguir fazer o estudo de uma forma eficaz. Com isso, vale lembrar também que no início foram 4 participantes, mas tivemos uma desistência, porque o participante não respondeu parte do processo, então colocamos ele como desistente e ficou 3 participantes, onde o nível de escolaridade deles um está mestrando, 2 são pós-graduado, um trabalha como consultor de empresas, um é analista de informática e outro é desenvolvedor de tecnologias e inovação. 2 tem o tempo de experiência no trabalho, 2 tem 3 anos e 1 tem 2 anos e 7 meses. Pode ver que são bem similares, né, o tempo de experiência deles. E perguntamos também se eles possuem conhecimento em LGBT, todos falaram que sim, e o nível de conhecimento deles relataram que são. 2 falaram que era intermediário e 1 disse que era baixo. E a outra pergunta foi: você possui conhecimento sobre IoT? Todos falaram que sim. E qual nível?
de conhecimento de IoT. Um falou que era intermediário, outro disse que médio e outro falou que era avançado. Com isso, temos os questionários de pós-inspeção. Esse questionário ele teve o intuito de ser respondido com um nível de concordância, onde cada participante poderia responder em concordo totalmente, concordo parcialmente, discordo e discordo totalmente. Então, cada parte desse teve 3 itens. O primeiro item diz: o checklist utilizado foi claro e fácil de entender? 2 dos participantes concordaram totalmente e um participante concordou parcialmente. O outro item, de maneira geral, eu acho fácil encontrar defeitos / problemas no sistema e do checklist utilizado. Todos os participantes concordaram totalmente. E o terceiro item foi: o checklist utilizado demandou pouco esforço mental? Um concordou totalmente e um concordou parcialmente, e tivemos uma discordância sobre essa questão de esforço mental. Então, fez a gente refletir sobre essa discordância. E o mesmo participante, no Focus Groups, ele relatou que, por não possuir alguns conhecimentos técnicos em relação a algumas perguntas que teve, fez com que ele pesquisasse. Então, esse pode ter sido, talvez, um dos motivos para ter gastado um pouco o esforço mental, né, por ele ter discordado parcialmente. E, em seguida, tivemos a parte de utilidade do uso, onde a primeira item é: o checklist utilizado me permite realizar a expansão do sistema mais rapidamente? Todos concordaram que sim. O checklist utilizado melhora a minha produtividade ao identificar defeitos / problema no sistema? 2 concordaram totalmente e 1 concordou parcialmente. E o terceiro nível de concordância: eu acho que o checklist utilizado é útil para encontrar defeitos / problema no sistema, onde todos concordaram totalmente. E como podemos ver no gráfico, a parte de utilidade do uso, né, teve uma grande concordância. E a intenção do uso. Tivemos 3 itens também. O primeiro: eu pretendo utilizar o checklist para encontrar defeitos / problema no sistema futuramente? Todos concordaram totalmente. O segundo: assumindo que eu tenho acesso ao checklist, pretendo usá-lo para encontrar defeitos / problema em outros sistemas? Todos concordaram totalmente. E o terceiro: eu recomendaria o checklist utilizado para outras empresas? Todos concordaram totalmente. Então, podemos ver esse grande nível de concordância. Além disso, no Focus Group, todos os participantes estavam todo momento relatando sobre que eles tinham a intenção de usar na segunda versão do sistema deles, e eles também sempre estavam relatando também sobre utilizar em outros sistemas, que isso também, as falas deles também reforçou a intenção de uso do checklist. E como foi falado sobre a discriminação do defeito, né? Onde eu tinha explicado que eles poderiam responder no não, né? Que seria um defeito, o não se aplica, e o sim, que seria a conformidade, e o não se aplica seria que não estava relacionado à empresa, aquele item. Então, após essa parte que a gente teve a reunião com os participantes e todos identificaram se era discrepância ou não, definimos em 5 categorias, onde relacionamos defeito para quando todos marcavam que era um defeito. Depois selecionamos botamos na categoria de defeito pós-inscrição, pós-discriminação, quando ocorria uma discrepância, mas no final todos, na reunião, identificaram que realmente era um defeito. A conformidade, quando todos marcaram que aquele item era conformidade. Conformidade após inspeção, quando tinha uma discrepância, e no final todos falavam que era uma conformidade. E no final da discussão, no caso. E o não se aplica, que seria o caso, como tinha falado, que não está relacionado ao sistema deles, que no caso não, na prática, para essa empresa, não teve nenhum não se aplica. No final, todos os itens estavam relacionados com a empresa. Com isso, tivemos esse resultado, né? Onde essa aqui mostra essa última coluna mostra onde o vermelho com X branco representa que é defeito, o verde conformidade. Então, podemos ver, vamos lá para o código S10,
onde o inspetor 1 disse que tinha falado que era um defeito e 2 tinha falado que era uma conformidade, mas após a discussão identificaram que era um defeito. Então, vamos para outra, a S18. O primeiro inspetor disse que era uma conformidade, mas os 2 outros me disseram que era um defeito. Mas depois da reunião, eles identificaram que, de fato, era uma conformidade. Então, seguindo adiante, resultamos em encontrar 11 defeitos, certo? Que representa 40,75%, e de aderência, eles tiveram 16 itens, que relaciona com a porcentagem é 59,25%. Bem, como foi falado, né, a avaliação do Focus Group aconteceu através do Google Meet e com a louça interativa. Utilizamos 6 perguntas, né? Utilizamos como base os métodos da autora Vieira. Essa autora, ela explica como criar questões, perguntas para questionários relacionados à questão de pesquisa do estudo. Em seguida, tivemos a avaliação do Focus Group, onde a primeira pergunta foi: quais são os principais benefícios que o checklist traz para a sua empresa? Onde o primeiro participante disse que seria ver os pontos cegos, e no caso ele estava se referindo a identificar algumas partes que ele não tinha identificado antes, e ele falou que o checklist em si demonstrava alguns pontos que ele não tinha identificado. E outro participante complementou, dizendo que foi legal, porque a gente não só pode aplicar nesse projeto que a gente aplicou, mas podemos estender isso para outros projetos, reforçando assim aquele questionário agora de intenção de uso que eu tinha acabado de mostrar. A segunda pergunta foi: quais mudanças você faria no checklist para melhorar a identificação de defeitos para problema no sistema? Onde o primeiro participante falou que seria a questão dos comentários. Ele achou que os comentários ficou por não ser obrigatório. Ele falou que ele não comentou, por não ser obrigatório, e achou muito solto essa parte. Então ele sugeriu que tirassem ou obrigasse a pessoa a comentar. Então, a gente pensando e fez uma futura mudança, né, no checklist, que foi atribuir como obrigatório quando o participante encontrar defeito. Para quê? Porque quando ele encontrar defeito, outros inspetores podem identificar a justificativa dele, e até ele mesmo pode, quando ele for rever, ele identificar mais rápido, né, a primeira inspeção dele. E os outros 2 participantes falaram que não tiveram nenhuma mudança. O terceiro disse que não tem e que gostou de como e gostou do checklist dessa maneira. A terceira pergunta foi: vocês acham que as recomendações são úteis no entendimento das perguntas em si e que podem ajudar a resolver os possíveis defeitos? Onde um dos participantes disse que para ele foi uma boa surpresa, que gostou das recomendações e que até ajudava, quando ele não entendia uma pergunta, a recomendação ajudava, estavam trabalhando bem em conjunto. Então, acreditamos que... Então, faz a gente refletir, no caso, né, que será que as perguntas podem ser mais claras, ao ponto do participante não precisar olhar as recomendações para identificar. A terceira, e continuando, né, outro participante disse que no entendimento dele ajudou bastante e reforçou falando que ajudou ele a pesquisar informações que ele não conhecia. A quarta pergunta foi: para você, as instruções e o vídeo do treinamento para o preenchimento de checklist foram úteis? Então, o participante disse que, no ponto de vista dele, o próprio Excel já orientava bem, o outro disse que o Excel era bem didático, e chegamos a acreditar, nesse caso, que a parte de treinamento não é um pré-requisito para realizar o checklist, mas pode ser útil para alguns inspetores que tiverem dificuldade e quiser identificar antes como funciona. Fica como um adicional, no caso.
E tivemos mais uma pergunta que foi: você considera o checklist completo para a identificação de problemas de segurança no dispositivo IoT? Se não, que aspecto você acha que devem ser incluídos para que todos os possíveis defeitos sejam identificados? Então, o participante colocou que seria avaliar os tipos de nuvens e método mais utilizado pelos participantes, pelos dispositivos IoT, para direcionar melhor as formas pelas quais as informações são processadas. Com isso, ele identificou ele fez uma boa sugestão que pode ser um avanço aí para o checklist ficar mais amplo, né? E os outros dois participantes não tiveram nenhuma colocação, apenas acharam interessante, né, como foi aprofundar mais tecnicamente, né, em relação aos dispositivos, e tendo relação com a LGPD. E o outro participante disse que viu que a forma que eles colocaram, que a gente colocou, foi uma forma relacionando mais à infraestrutura geral. Ele falou que gostou bastante e falou que concorda, né? Ele disse que concorda com o que está no checklist. E a sexta e última pergunta foi: quais aspectos foram fáceis e difíceis a utilizar o checklist de expensão? Então, o participante disse que para ele foi tranquilo e que a dificuldade foi mais natural, foi mais em relação a algumas partes que ele não conhecia e teve que, como ele fala aqui, foi provocado a pesquisar. E o outro participante diz: em relação ao checklist, eu achei bem prático, bem direto ao ponto. E o terceiro participante apenas concordou com eles. E vamos falar sobre resultados de cada questão de pesquisa. A primeira questão de pesquisa foi: como propor um mecanismo de expensão de soluções computacionais específicas de IoT frente à LGPD? Com isso, essa questão de pesquisa ela é respondida durante todo esse processo apresentado, o processo do planejamento, o processo da revisão sistemática, o processo como foi explicado, como a gente desenvolveu, a parte da avaliação também. Então, através desse conjunto que explicamos como foi proposto, como a gente criou, responde a primeira questão de pesquisa. A segunda questão de pesquisa, que é: a solução proposta de expensão é útil para avaliação de soluções computacionais específicas de IoT frente à LGPD, onde ela responde através do questionário, né, de utilidade de uso, que demonstra que teve um grande grau de concordância, além das falas apresentadas agora pelos participantes, que reforçam isso. E a terceira questão de pesquisa foi: a solução proposta de expensão ajuda na identificação de problemas em relação a soluções computacionais específicas de IoT frente à LGPD? Com isso, essa questão de pesquisa responde na identificação de defeitos que mostramos aqui, onde mostramos que está sendo mostrado também agora que são 11 defeitos identificados, e através de todos os comentários que acabamos de demonstrar, né, que os participantes, através dos relatos deles, também reforçam essa terceira questão de pesquisa. E chegamos às conclusões. Então, identificamos o grande desafio que se mostrava para a indústria de software brasileira, que era a conformidade com a LGPD. Propomos a extensão do checklist, que foi proposto com base nas características específicas do dispositivo IoT. A avaliação do checklist proposto foi feita através da percepção de profissionais que trabalham em projetos de IoT em um instituto privado de inovação. Os resultados obtidos não podem ser generalizados, porque só realizamos em uma empresa. Para a gente é preciso realizar replicações do estudo para a gente identificar se esse cenário também equivale para outras empresas. E, por último, o coordenador declarou que irá utilizar o instrumento para avaliar a segunda versão. O coordenador ele participou de todo o processo. Na parte do Fox Groups, ele assistiu sem interferir, apenas ficou como ouvinte lá. Então, ele participou de todo o processo do estudo e demonstrou muito interesse, relatando que vai utilizar na segunda versão do sistema deles, e ficou bem interessado, pediu todos os defeitos detalhados para eles conseguirem consertar esses defeitos.
E temos os nossos trabalhos futuros. Pretendemos automatizar o checklist através de uma ferramenta web colaborativa, onde mais de um inspetor poderá participar ao mesmo tempo, né, dessa inspeção, realizar uma replicação do estudo para outras empresas e identificar outras demandas de extensões do checklist genérico para avaliação da conformidade e evoluir seguindo as mesmas metodologias dessa dissertação, identificando assim não apenas a parte de IoT, mas outras áreas também. E é isso, pessoal. Obrigado. Esse é o final da apresentação. Obrigado, Ivanildo, por